feliz de ver que esse evento está saindo, que a gente está conseguindo fazer uma reunião de todo mundo, tá? Todo mundo que participa da lista desde o começo, sabe que a gente começou com medos de gato pingado, entendeu? Falando de C++, com várias perguntas filosóficas do Thiago Adams, do Lamarão, do pessoal, aquelas threads infinitas e muito interessantes, tá? E esse encontro foi um resultado de toda a coisa. O que eu mais fiquei feliz desse encontro acontecendo é que a coisa progrediu naturalmente. A gente começou com um encontro de boteco, que eu, principalmente, e o pessoal mais antigo da lista, a gente marcava para tomar chopp em algum lugar, ficava discutindo C++ até 6 horas da tarde, depois de 10 chopps, cada um ia para sua casa, e assim foi fazendo. Surgiu de uma ideia minha do Vanderlei, que pelo jeito ela deve estar em cima da bicicleta vindo lá de São Bernardo. Tá. E depois a coisa foi crescendo e a gente conseguiu organizar esses encontros com apoio do tempo real e tudo mais. Acho que vocês perceberam, até pelo horário que todo mundo chegou aqui, que uma das coisas que são muito boas nesse evento é a qualidade técnica de tudo que vai ser apresentado aqui, entendeu? Como nós somos um grupo completamente independente, a gente não tem dependência de fabricante nenhum, tá? A gente não pegou dinheiro de ninguém ainda, tá? Mas se alguém quiser dar dinheiro pra gente por promover os eventos, a gente não vai negar. Então você vê que a coisa é bem multiplataforma. Eu trabalho basicamente com Windows, sempre trabalhei, o meu interesse em Linux está mais agora. Trabalhei com servidor, trabalhei com o Fernando na parte de desenvolvimento de driver, tá? Mas basicamente Windows, estou entrando no Linux, vai fazer uns 2 anos que eu estou estudando, desenvolvendo esse tipo de coisa. Inclusive uns resultados disso é o que eu vou falar, sobre o Boost Age. Tem muita gente de Linux, tem muita gente de sistema embarcado, então a gente consegue trocar uma ideia muito legal, entendeu? Assim, fazer palestra é bonito, encontro é bonito, mas no final das contas a gente quer ganhar um salário mais alto, entendeu? Não tenham dúvida que assim que eu sair daqui eu vou chegar na minha casa, abrir o meu Rodrigo Strauss para HTML lá no meu site, vou colocar mais uma palestrinha no meu currículo, entendeu? E uma das coisas que eu acho interessante, que foi inclusive porque eu tive as ideias dos primeiros encontros de chopp, eu trabalho com C++, trabalho com desenvolvimento de drivers. Se amanhã eu não quiser trabalhar mais com desenvolvimento de drivers, mas quiser continuar trabalhando com C++, o que eu posso fazer? Isso é uma coisa muito importante, que foi um dos motivos da gente começar os chopps. Se eu não vou trabalhar, eu vou trabalhar com microcontrolador. Bem, você lê na internet, aí você vai lá e conversa com o Daniel Quadro e fala, o mercado é assim. Tem muita gente que manda mensagem no meu site perguntando, eu quero entrar no mercado, como é que funciona? Será que eu consigo trabalhar com games? Será que eu consigo trabalhar com a parte de server? Tem muita coisa que ninguém sabe, entendeu? Por exemplo, quem não trabalha com a parte de microcontrolador, tem ideia do tamanho do mercado? Eu trabalhei muito tempo na área financeira. O pessoal sabe como entrar na área financeira programando em C++? A gente não sabe. Segurança da informação, que é a parte mais de escovação de bit, fazer driver, hook, hack, todo esse tipo de coisa. A maioria das pessoas não sabe nem quais são as empresas. Quem não trabalha na área de segurança da informação, consegue dizer uma empresa de segurança da informação, você fala, não, eu vou lá, vou programar em C++, vou fazer o que o Vanderlei faz, fazendo análise de Trojan, com IDBG, com SoftEye, você não sabe. Isso que eu acho que é o mais importante. Por quê? C++ é uma coisa que está muito na mídia. Se você trabalhar com .NET, com certeza tem bastante mercado, tem bastante coisa, todo mundo conhece mais ou menos como é que funciona. Tem um segmento mais divulgado. Tem alguma revista de C++ no Brasil? Quantas revistas de Java tem? Tem revista de Delphi. Tem revista de .NET, de qualquer coisa. Então, eu acho muito interessante até esses breaks, essas coisas para a gente conversar sobre o que tem no mercado que cada um pode alcançar. Eu quero trabalhar com segurança, eu quero trabalhar na área financeira. O que eu conheço mais é microcontrolador, área financeira, telecom, segurança da informação. Acho que são os quadros. E a área de games. Talvez o Galo possa falar um pouco mais de como é que é o mercado que eu não conheço. E acho que é muito legal a gente trocar essas ideias, tá? Agora acho que vocês vieram aqui para ouvir falar de C++, né? Geral. Bom, meu nome vocês já sabem, tá? Eu tenho um site invite.com.br, para quem não conhece. Lá eu costumo escrever
além dos blá blá blás de mercado de trabalho, que eu gosto muito de escrever, como fazer entrevista, entendeu? Afinal eu sou um cara especialista nisso, faço até palestra motivacional. E eu costumo escrever bastante coisa sobre C++, para quem está começando no C++, tem uma série de tutorial de ATL, entendeu? Vocês estão conseguindo enxergar lá atrás, tudo bem, o tamanho está bom, contraste, porque minha esposa me xingou, falou, não acredito que você vai colocar um PPT preto em cima do branco, que ninguém vai enxergar. Eu falei que achava que estava tudo bom. Tá? Eu trabalhei, a minha experiência, eu já trabalhei em provedor de internet nos idos de 97, 98. Tá? Trabalhei bastante na área financeira, geralmente eu costumo ficar pulando de emprego entre área financeira e segurança da informação. Área financeira e segurança da informação. E hoje eu voltei para a área de segurança, tá? Desenvolvimento de driver, esse tipo de coisa. Tá? E outra coisa que eu costumo falar é não uso C++ porque é a melhor linguagem do planeta. É assim que resolve meus problemas. Quando eu preciso fazer as coisas em Python, eu faço uma boa. Quando eu acho que é melhor fazer em .NET, eu faço. Tá? Então eu uso as coisas que eu uso porque eu acho que resolve o meu problema. Não porque é a coisa mais bonita do mundo, fazer metaprogramação com template é maravilhoso, e sim que eu consigo fazer o que eu faço de uma forma concisa. Principalmente agora que a gente tem o Boost que ajuda assim muito. Falar sobre C++. Uma coisa que eu achei que eu queria falar aqui é o caminho para quem está começando com C++, tanto quem vem de C como quem não tem muita experiência no mercado, como começar no C++ e seguir para a gente chegar no caminho que eu quero mostrar. Tá? Então, para quem quer estudar C++, por exemplo, quem não tem muito foco, primeiro, você tem que estudar a linguagem. Qualquer aprenda C++ em 24 horas resolve. Você pode ouvir o contrário, mas você lê no livro de programação, qualquer um serve. Tem que estudar STL. Tá? Com isso eu tenho uma posição forte. Se você não usa STL, você não usa C++, tá? Você não C com classes. Tá? Não que seja ruim, mas você está perdendo uma produtividade imensa que você consegue com o STL e com o Boost para não ter que ficar refazendo a roda. Tá? O STL e o Boost, que é onde a gente vai chegar hoje. Tá? O STL, biblioteca de container, algoritmo, iterator, tá? Não vou entrar muito em detalhes. Então, muitas daquelas coisas de ciência da computação, vocês leem livro de algoritmo lá, tem muita coisa já resolvida, pronto, fácil de usar, genérico e multiplataforma. Então, para quem não conhece, vale a pena estudar. Tem um tutorial no meu site, acho que de 6 ou 7, que explica o STL desde o comecinho. Tá? E o Boost? Qual que é a história do Boost, que ainda tem bastante gente que não conhece? É uma extensão para o STL. Eles pararam onde o STL parou, o Boost continua. E agora muita coisa do Boost está sendo incorporada ao padrão C++. Tá? E é uma biblioteca completamente aberta. Se você fizer uma biblioteca de qualquer coisa, você submete para a lista do Boost. Se você conseguir, se eles acharem muito bom, eles aprovam. Tem muita gente que põe biblioteca lá e é aprovada na hora. O cara do Boost Login já está 3 anos tentando colocar a biblioteca dentro do Boost e não consegue. Tá? E tem muita coisa. Tá? Tem, por exemplo, tem algoritmo string, tem uns containers muito bons, tem a parte onde a STL não entra, tem parte de thread, a parte de socket, tem parte de file system, serialização, smart pointer. Então é uma coisa que vale a pena dar uma olhada. No começo, principalmente quando você resolveu lá no seu F11 e abrir o fonte do Boost, dá um pouquinho de medo, mas vale a pena o uso. Você não precisa entender tudo que está lá dentro. Então, o Boost, além do eixo, que é o que eu vou falar, vale a pena você estudar o que está lá. Quanto mais tempo vai passando, mais você vai estudando, você vai vendo que menos você vai refazendo a roda. Tá? Que é um dos motivos que as pessoas vão vir para Java, para C# e para Python. Para não ficar refazendo a roda. É possível ter esse tipo de vida no C++. E o Azure, que é o que a gente veio falar hoje. O Azure é uma biblioteca para fazer sockets e networking do Boost. Tá? Ela foi recém-aceita, assim, o recém no tempo do C++, um ano e meio. Tá? O Boost hoje está na versão 1.4. Na versão 1.5 o Azure já vai fazer parte. A versão 1.5 já está em beta. Tá? Mas nada que o Google Boost Azure você não consegue resolver e baixar. É só você baixar e colocar lá dentro da pasta. Tá? Coisa interessante, ela é muito simples, tá? Não tem grandes complicações para usar. Ela é multiplataforma, vocês vão ver se eu conseguir resolver fazer a demo aqui. O mesmo fonte que eu tenho em C++, o mesmo fonte que eu tenho no Windows, eu levo para o Linux, faço um makefile, compilo, tudo funciona perfeitamente. Tá?
Quando chegar em casa, o que vocês vão ter que fazer para dar uma fuçada para poder estudar isso aí? Baixem o Boost, tá? O Boost, eles não usam Makefile para compilar, eles usam o Pjang, que foi um negócio que eles criaram. Por quê? Baixa o Boost, compila, não tem segredo, você vai rodar um IPGen, qualquer entrar no Boost, rodar beijando e vai ficar 1 hora destruindo o processador da sua máquina, ocupando 500 MB, que faz umas livros desse tamanho, compilou, acabou. Vai lá no site do Azure, baixa a versão Boost do Azure, copia para dentro da base do Boost, você está resolvido. A partir da versão 1.1.3.5, que está em beta, aí você já vai vir tudo junto, você não vai ter esse trabalho. Não preciso falar, né? Os pré e pós-requisitos, C++, Azure, Boost, que é geralmente, melhor coisa, Wikipedia. Lá tem um artigo do Boost, o que é, para que é, quem fez, como fez. Melhor coisa como referência. Tá? Uma coisa que eu não falei muito importante do Boost não é aquele cacareco que você baixa no SourceForge e fica lendo fonte durante 10 dias para descobrir que aquilo não resolve o seu problema. A documentação de quase tudo do Boost é muito boa. Assim, com exemplos for dummies, tá? Com tudo bem explicadinho, com vários samples, tudo bonitinho. Então vale a pena porque a documentação é muito legal. O Azure, assim, ele você não precisa compilar, mas ele depende do Boost System por causa dos error codes, coisas, aí você precisa compilar. Tá? Eu já tentei compilar o Boost System sozinho, a compilação do Boost demora muito tempo, consome bastante HD, mas não consegui. Então é mais fácil você sair para almoçar e deixar o Boost compilando. Eu vou explicar um pouco, vou dar uma passada sobre TCP e IP, as coisas que a gente for ver, só para a gente nivelar. Se eu falar alguma besteira, pelo amor de Deus, eu venho levantar a mão e me corrige. Tá? A gente tem o protocolo de comunicação IP. Eu quero explicar as camadas, o que faz o que, só para a gente poder escolher. Porque meu foco, eu trabalho basicamente com a parte de servidor, que é o que me interessa. Então, consequentemente, eu vou acabar virando essa palestra mais para vocês fazerem servidor sobre IP do que fazer client. Eu acho que é o que interessa. Aí eu tenho até um software grande que eu fiz, e eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Eu acho mais interessante do que eu chegar aqui no Word de 10 linhas, mostrar um software que usa a tecnologia e funciona para vocês olharem fonte. Tá? A camada mais baixa que a gente vai falar, tá? Da Ethernet é o IP, que é o protocolo que a gente usa, o protocolo tem camada. O que o IP, o protocolo IP cuida? Ele cuida basicamente de endereçamento. Então é a camada que descobre o pacote que vai da máquina X para a máquina Y. Tá? Tudo por pacote. Quer dizer, manda e reza. Você pega um pacote IP, não sabe se vai chegar, não sabe se os dados vão chegar corrompido, não garante ordem, o pacote pode chegar duplicado, pode nunca chegar. Tá? Essa parte mais baixa. Ou o cara que vai me corrigir se eu estiver falando besteira. Bom, vou falar de rede agora, você falou muito. Tá? Então essa é a camada mais baixa, o protocolo IP. Ele não garante nem integridade de dados. O seu pacote pode chegar do outro lado corrompido. Só que isso aqui é low level o suficiente para a sua aplicação não ter que mexer. Tá? A próxima camada, o protocolo que é implementado em cima do IP é o UDP. Que é a mesma coisa, pacote para lá e pacote para cá. Então ele pega o IP, pega o payload do pacote e coloca mais um header que garante a integridade dos dados. Quer dizer, o cara tem um checksum lá, não bate, né? Ele põe um checksum para os dados não chegarem corrompidos, mas eles podem nem chegar fora de ordem, entendeu? Ele só põe esse payload. E é onde introduz o conceito de portas, que a gente vai ver, porque no IP não existe conceito de porta, é endereço. Máquina com endereço IP X, máquina com endereço IP Y. Não existe o conceito de porta. Aí o UDP, que é implementado em cima do IP, começa a ter o conceito de porta. Para você poder ter vários softwares, cada um disputando numa porta. Aí você fala, pô, beleza. Isso aí talvez, primeira vez que você fala, não tem tanto custo. Eu vou pegar um protocolo que eu mando um troço para o outro lado, não sei nem se vai chegar, ele pode chegar duplicado. Tá? Aí entra o que a maioria usa, que é o TCP. O TCP como é que é? É implementado pelo sistema operacional e ele cria a
ilusão de uma conexão aberta, como se fosse uma linha telefônica. Então ele controla ordem, integridade, você tem certeza que você mandou aqui, ou vai chegar do outro lado do jeito que você mandou, ou não vai chegar. Então você cria uma conexão, você abre uma conexão. O software que é o servidor, ele abre o socket, dá um listing numa porta X, por exemplo, se for HTTP, numa porta 80, e ele espera que os dados são garantidos. Como é que ele faz? É mais alguma coisa, mais uma camada da cebola que é implementada em cima do IP. Então ele manda um pacote. O próprio protocolo faz um controle sequencial. Se chegar fora de ordem, ele consegue reordenar. Se não chegar, ele consegue mandar um pacote IP de volta para o remetente e pedir para ele, ó, manda de novo que não chegou. Se você fica mandando e o outro não responde, o cara que é o remetente para de mandar os pacotes. Então ele faz todo esse controle para você. Tem muita gente que fala que reimplementa a roda e faz isso em cima do TCP. Aí você faz o seu próprio algoritmo, você pode fazer. Mas o mais comum é, usa TCP e você tem a conexão. Tá, tudo tem seu uso, a gente vai ver. O mais comum é usar o TCP. E aí? Esse aqui é o nosso cebolão. Tá? Para você ver que a quantidade de tráfego que passa na internet em qualquer lugar, acho que 10% é a quantidade de dados, o resto é tudo controle. Então, por exemplo, você tem aqui ó, um frame, seja internet, seja qualquer coisa, você está indo pela sua placa de rede, tá? A nível físico, tá? Não sei se é físico, data layer, você pode tomar da hora, esse tipo de coisa, mas você pede tudo, tá? Vocês conseguem ver. Depois tem o network layer, que é a parte do IP. Daí ele põe mais um cabeçalho IP, tem o endereço do remetente, do destinatário, esse tipo de coisa, tem dado. Em cima disso, você tem o UDP e o TCP. Em cima disso, você tem o protocolo da sua própria aplicação, que pode ser, por exemplo, a gente já tem um monte de protocolo, o FTP, o HTTP. Então, dessa quantidade de dados aqui, ó, isso aqui é o que interessa. E você precisa dessa cebola inteira para fazer ele chegar. Se você colocar aqui mais uma camada, você colocar uma SSL aqui, ainda tem mais uma camada da cebola. Você tem isso, a parte do frame, o IP, o TCP, a parte de criptografia do SSL, que também tem lá seus headers, seus checksums, e sobra um pedacinho, acho que mais ou menos assim, os dados da sua aplicação. Tá? Por isso que hoje a gente tem rede de gigabit, e mesmo assim, às vezes não é suficiente. Diferenças entre UDP e TCP e quais são os seus usos. Tá? O UDP, como ele não dá garantia de nada, você manda e reza, ele é mais rápido e mais barato. Igual quando você manda aquela correspondência sem AR. Você não sabe se vai chegar, mas você escreve carta social, um centavo ela tá indo. Tá? Quais são os exemplos de uso? Quando a gente não precisa, a gente usa o UDP quando é pior a lentidão do que a perda de um pacote. Por exemplo, VoIP Streaming. Você está mandando um vídeo que está uma quantidade de dados imensa, você perde um pacote e ele vai dar um glitch, perder um pixel lá, é melhor do que o cara ficar com aquele buffer eterno. Então esse tipo de coisa é implementado com um DP. Então, você precisa de muita velocidade. Por exemplo, games, a parte de multi-usuário de games. Você vai mandando pacotes. Se você perder um ou dois pacotes, entendeu? O cara vai ter um delay. Não vai ter todo aquele problema de lentidão, e aí você consegue aproveitar melhor a banda que o cara tem. Tá? E o DNS é feito por UDP também. Quando você vai resolver um nome, ele manda um pacote UDP na porta 53 e tem a resposta. Tá? Se a query não queira. Então esses são os usos mais comuns. É quando você precisa de velocidade. E se você perder um pacote, outro não tem problema. Por exemplo, VoIP. Você perder dois pacotes, depois o cara vai dar uma metalizadinha. Um pouquinho, pelo menos a coisa segue. Melhor você ter uma conexão TCP, quando tem estabilidade, o próprio sistema operacional percebe e ele derruba o socket, que é a ligação cai. E aí vai fazer a ligação de novo. Então o chiadinho acaba sendo melhor. Então essa é a diferença de uso. Tem muita gente, assim, muita gente mesmo que começa implementando o protocolo da aplicação em cima de UDP. Aí o cara começa a descobrir que ele não pode perder pacote, que ele não pode ter esse tipo de problema. Aí ele começa a reimplementar o TCP em cima do UDP. Ele começa a colocar ordem nos pacotes, aí ele começa a colocar checksum, aí ele cria um esquema de retransmissão, se o pacote não chega ele pede de volta. Aí o que ele fez? Acabou de gastar um mês refazendo o TCP. Ele podia ter aberto um socket do TCP um mês atrás.
e não ter o chefe dele enchendo o saco dele todo dia, trabalho de madrugada, de fim de semana, essas coisas que são muito raras. Tá? TCP. Quase todo o resto dos protocolos é implementado no TCP. O HTTP, tá? O FTP, pegue qualquer outro protocolo, as aplicações geralmente são TCP. Por quê? Porque você paga o preço, mas você tem toda essa garantia. Se a gente não quisesse pagar o preço por nada, a gente não tinha sistema operacional e está programando em assembly até hoje. Afinal, o sistema operacional é um overhead, uma virtual machine é um overhead. Tem gente que fala que uma runtime do C é um overhead. Então a gente paga esse preço pela segurança e para não ter que se preocupar. E a gente deixa que a lei de novo resolver os problemas. Não, nem a máquina é mais rápida, a gente não precisa ficar se preocupando com tudo isso. Tá? Agora que a gente vai ao que interessa, vocês têm alguma dúvida dessa parte do blá 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 ou podemos ir pro código? Isso aí, cara, vamos ao que interessa. Isso como sim. Não vai apresentar a camada OSI não, cara? Você quer, eu posso abrir o... Não. Tem link aqui, vocês querem que eu abra a Wikipedia e aumente o fonte? Não. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo programar segurando esse microfone. Faz um teste, fala seu microfone aí, vamos ver. Fácil ficar do lado de cá. Eu já aprendi que aquele microfone na mesa lá não funciona? É diferente do da audiência, senão você tem que programar lá. Então vamos lá, eu tenho um projetinho aqui, tá? Strauss, Oi? se você for usar seu microfone, fala um pouco mais alto. Tá bom. Ah, tem um microfone aqui. Ah! Aí. Oh, isso aí. Essa tecnologia me deixa cada dia mais espantado. Deixa um pouquinho mais próximo. Programinha aqui no Visual Studio, Direciona, console. manda ele direcionar pra boca. Tá? Programinha simples, eu vou colocar aqui no Vou botar bem reto pra boca. Deixando um pouquinho mais direcional, mais próximo da sua, na direção da sua boca. Ah, tem que falar igual deputado, grudado aqui, né? Então, fiz um programinha aqui. Vamos lá. Só para ficar o mais simples possível. Você está conseguindo chegar isso aqui, ó? Não. Total. Não. É, eu imaginei. Borrões azuis. Cara, não nem lê o código fonte, só precisa digitar lá e isso é certinho. Cara, eu não programa de psicografia. Esse aqui? Psicografia código de TCP. Então aqui o que nós precisamos, vamos tirar a parte Windows 11 daqui. A única coisa que eu fiz para os usuários do Visual Studio, eu instalei o Boost, fui lá em Tools, Options, tem a parte de que você diz os diretórios dos headers da lib e colocar o Boost lá, é só isso a instalação. Tá? Vocês não vão encontrar um MSI, nenhum instalador lá no Boost. Copiar e ir lá e configurar o Visual C. Aos usuários do Visual C, nada muito complicado. Boost. Ô Rodrigo. Age. Ô Rodrigo. Oi. Posso só fazer um comentário? Sim. Quem usa o Boost para Windows, tá? Não para Windows, mas quem quer usar o Boost no ambiente de programação Windows, na Boost Consulting, que é um site lá do pessoal que participa da Boost, tem alguns pacotes MSI para facilitar a instalação. Exato. Inclusive tem Provavelmente o Age vai ter que baixar separado. Ah, não, provavelmente isso sim, mas o Boost em geral é... Copiar para dentro da pasta do Boost. e detalhe, né? Se começarem a usar e der uns paus, não compilar e tal, tem uns hotfix lá pra fazer pro Visual Studio lá que faz ele rodar belezinha. Se começarem a usar, quem sabe uns problemas, não tem compilação, então a lista de C++, aqui no Economics é muito boa. Tá? Isso o pessoal costuma ajudar bastante lá.
Então vamos lá. Vamos ver se... Vou controlar o meu horário, porque é o seguinte, eu vou fazer essas demos, que é muito bonito fazer palestra e escrever código para todo mundo ver, mas eu tenho um software que usa Boost, que eu fiz, que usa o Azure, que tem uma quantidade razoavelmente grande de código, e ele não é um Hello World. Ele mostra, além da tecnologia Azure, o que você pode, como você separar... Mais alto. Mais alto, tá. Como você faz para poder separar a lógica do programa. Você não fazer grandes máquinas de estado, você poder separar toda a lógica de cliente da lógica que escuta o socket para servidor. Tá? Então vamos lá, aquele monte de warning dizendo que isso não é seguro, isso não é seguro. Eu vou copiar da cola uns using namespace, qualquer coisa aqui. Como a maioria das bibliotecas C++ é tudo bastante formal. Então você costuma ter 10, 15 namespaces um dentro do outro para poder declarar uma variável. Então eu costumo fazer isso aqui para não ter que procurar Boost, Azure, IP, TCP, isso e aquilo tudo mais. Para usar o Azure você precisa definir isso aqui, ó, que é o IO Service, que é quem faz todo o roteamento e despacha todas as mensagens assíncronas do Boost. Você pode fazer tanto a programação síncrona, que é você chama o socket, dá um send no socket e fica lá esperando, como você tem a parte da programação assíncrona. Você dá um send, ele retorna, você passa um callback para ele, a hora que terminar de mandar, ele te responde. Tá? Que é a estratégia melhor para fazer servidor de alto desempenho. E aqui, ó, você consegue fazer... Praticamente todos os objetos que você usa, você precisa passar esse IO Service, tá? Que é a parte que faz todo o roteamento e é quem, quando é assíncrono, você sempre precisa de alguma entidade que é quem mantém a thread rodando. Se você dispara um negócio assíncrono e volta, ele vai chegar no return zero e o programa acaba. Igual um programa de qualquer interface gráfica tem que ter um loop de mensagem, para você fazer esse troço assíncrono, você precisa ter também isso aqui, que é o nosso grupo de mensagem dele. E aí ele vai travar aqui até você dar um stop, ou até ele não ter mais nada para fazer. Quando vocês forem fazer alguma coisa em Boost, vocês vão reparar, se você fizer isso aqui, ó, eu vou rodar, acabou. Você vê que ele entrou no run e saiu, porque ele não tem nada para fazer. Então sempre que vocês fizerem um connect em alguma coisa, ou receberem um socket, vocês têm que fazer um connect e um read para ler. Senão ele conectou, não tem mais nada para fazer, ele sai. Nem verifica se o seu socket está conectado, tá? Esse é um problema que vocês vão ter. Eu vou fazer aqui para a gente dar uma olhada no servidor UDP, tá? Para a gente poder receber esses pacotes. Se vocês olharem aqui, tem um conceito em TCP/IP que é a parte de bind e listening. Quando você vai conectar em um software via TCP, você precisa de duas informações, o endereço IP e a porta. Tá? Então é quando você costuma colocar no browser uma URL, 2 pontos, a porta. Então você sempre precisa escutar alguma coisa numa porta. Então a primeira coisa do software, você precisa fazer binding numa porta. O que é? Você diz para o sistema operacional que aquela porta que vai usar é você, porque dois softwares não podem usar a mesma porta. Tá? Quando vocês forem testar alguma coisa com HTTP na casa de vocês, pelo amor de Deus, desliguem o Skype, porque ele domina todas as portas de TCP e o software começa a dar uns bugs muito estranhos, você não sabe o que é e é o Skype. Tá? Então a primeira coisa que vocês forem fazer é desligar o Skype. Então você precisa fazer o binding numa porta e depois você faz o listening. Aí você fala para o sistema operacional, eu estou aceitando conexões nessa porta. E quando você receber uma conexão, o sistema operacional te avisa. Nesse caso, no Boost, no Azure, ele cria esse acceptor, tá? Que é o cara que aceita as conexões. Você tem que pedir, passar o IO Service, e aqui você tem um objeto que define o endpoint, que nada mais é do que um par com o endereço e com a porta que ele tem que receber. Nesse caso, a gente coloca o endereço qualquer um
Então a placa de um computador pode ter N IPs, e você pode escolher escutar em um IP só. Digamos que você tem lá na sua rede duas placas de rede, cada uma ligada numa rede separada. Se você quer receber conexões de cliente só da rede A, você consegue fazer bind da porta só no IP da rede A. Se alguém tentar fechar a rede B, você não chega esse pacote para você. Isso para separação, principalmente em rede corporativa, é muito importante. Quando a gente passa isso aqui, eu digo que eu quero escutar em qualquer IP, na porta 80. Geralmente, quando você tem você vai fazer um accept, ele gera um outro socket, tá? Na maioria das vezes, por exemplo, você vai fazer uma conexão TCP. Você abre um socket e manda ele escutar na porta tal. Quando você recebe um cliente, ele cria um outro socket. Porque cada socket é uma conexão separada. Isso quer dizer que se você tiver 100, 200 clientes, você tem 100, 200 sockets, tá? O socket é a abstração daquela conexão com o usuário. Então você tem um socket que não comunica dados, que você usa só para escutar o que está vindo, e depois você tem um socket para o cliente, tá? Me enrolei com a cola aqui. Cola aqui. Vou botar a cola, que daí dá tempo de eu mostrar o software que eu quero mostrar. Toda vez que você vai fazer uma leitura ou uma gravação, alguma coisa no software, você precisa ter um buffer alocado para receber esse dado. Tá? O Azure tem algumas facilidades, como o stream. Essa é uma das coisas mais complicadas em TCP. Geralmente você tem que ficar acumulando os dados e aí você nunca sabe aquela velha história. Eu vou alocar uma variável com 255, ou para quem programa Windows eu vou colocar lá um maxpath e com certeza vai ser suficiente. Tá? Afinal, 255 é sempre suficiente para qualquer coisa. Então aqui, se olhar, eu estou declarando um boost array, que é como se fosse um vector, só que muito mais simples, encapsula o array. Imagina um array do C++, você põe lá o método size nele, acabou, é o boost array, com 200, afinal 200 tem que ser sempre necessário. E aí eu vou criar um remote endpoint, que no UDP, toda vez que você recebe um pacote, ele te diz de que máquina que está vindo esse pacote. E aí eu crio meu socket e dou um receive. Deixa eu fazer uma coisa. Então eu vou abrir esse socket que eu vou receber o UDP, vou dar um receive from e vou passar o meu buffer. Então eu vou passar um buffer do sistema operacional e falar, me recebe um pacote. O que acontece? Ele vai travar ali até receber alguma coisa, que é a programação do ciclo. Então, seu sistema vai ficar parado. A hora que alguém mandar um pacote, ele acorda e você recebe esse buffer. Vamos ver o teste aqui. Aquele azul deve estar meio ruimzinho de ver, né? Melhor com azul calcinha? Então, vamos ver, eu vou rodar esse programa, declarou o array, criei o socket, você vê, ó, dei um F10 e meu programa aqui ficou. Tá? Se a gente olhar a pilha dele, lógico, o Visual Studio vai falar que a gente está em deadlock. Você vai ver a pilha aqui, ó, que eu chamei o meu receive from, e ele está travado lá dentro do NTDLL, travado lá dentro do Windows. Não está funcionando o processador, não está fazendo nada. Ele está só esperando o sistema operacional avisar ele que tem alguma coisa na porta. Eu criei esse servidor escutando na porta 53, que é a porta do DNS. Por quê? Porque daí eu não preciso fazer um cliente, eu faço uma consulta DNS no meu próprio servidor e eu consigo testar. Então eu vou abrir um command prompt aqui, vou fazer um nslookup, que é a ferramenta do Windows para fazer consulta de DNS. E eu vou procurar cbrasil.org
no servidor de DNS 127.0.0.1, que é a minha máquina. Que é isso aqui que nós estamos enxergando. Isso é um cliente de DNS. Então ele vai mandar uma requisição para o meu servidor. Quando eu pressionar a tecla Enter, ele vai dar um timeout. Olha a maldição do palestrante. Se eu der F5, eu acho que ele funciona. Mas quando eu estava travado aqui dentro, essa função retornou. Ele retorna aqui a quantidade de bytes lidos. Vai ver que o read eu recebi 29 bytes. E eu vou usar essa função aqui da STL para copiar todo o meu array para o cout. Essa foi a consulta do DNS depois. Tá? Aquelas carinhas felizes é porque o protocolo é binário, então a gente não consegue. É um dos poucos protocolos de internet que são binários, a maioria são por texto, a gente consegue ver. Tá? Se você for fazer um cliente UDP, é basicamente a mesma coisa, como não tem esse conceito de conexão, você só chama uma função para receber e uma função para mandar, não tem muita complicação. Em vez de receive from, você usar um send, passar o endereço e mandar aquilo para lá. Então você manda o pacote para lá, o pacote para cá. E nesse caso, trava. É síncrono. Você vai mandar o send, por exemplo, no caso do receive, ele tem que travar porque ele tem que esperar receber alguma coisa. No caso do send, como é a Deus dará, você dá o send, ele vai quantas vezes quiser. Inclusive se a máquina estiver offline. Isso é uma coisa importante do DP. Se você está mandando um pacote para uma máquina X, essa máquina está desligada, o pacote vai. Ele vai para o limbo, mas você não fica sabendo disso. Tem biblioteca aí, instrução de comunicação? Essa é a parte síncrona. Tem a parte assíncrona do eixo, que é o que eu vou mostrar depois. Porque daí mesmo que você daria um receive, passaria um callback para o eixo e ele te chamaria a hora que a coisa realmente acontecesse. Tá? Facilitar nossa vida para criar um outro projeto. Agora eu vou pegar minha cola aqui no VI. Estou dando uma força grande para a gente mostrar uma coisa muito legal que tem, que é como você integrar a parte do eixo com o que tem na STL. Você não tem que ficar alocando buffer, você não tem que alocar array e fazer aquele tratamento low level, que é isso aqui, ó. Agora eu vou fazer um servidor TCP que vai escutar na porta 80, que seria um servidor HTTP se eu fizesse uma resposta HTTP. Quando você abre um browser e conecta no IP tal, ele abre um socket e usa os verbos. Geralmente, se você vai pegar a página raiz, por exemplo, 1bit.com.br, ele vai dar um get barra, quer dizer, me manda a página raiz, que é o que a gente vai ver aqui. Eu vou fazer um pseudo servidor HTTP, vou lá no meu Firefox, vou mandar ele conectar e você vai ver que eu vou receber os dados. Quando a gente vai fazer TCP, a gente tem a mesma coisa. Eu vou escutar, eu tenho que criar um acceptor. Você vê que o acceptor, a única diferença do acceptor TCP para o UDP é isso aqui. Tá? É o namespace que ele usa, você vê que a sintaxe é exatamente a mesma. Com aquela história que aqui você consegue passar um IP para ele escutar. Você vê que eu criei um acceptor e aqui eu vou chamar esse accept, que é escute a conexão. Aqui ele vai travar. E ele só vai retornar dessa função quando alguém conectar. E ele vai criar esse socket aqui. Se eu fizesse isso, por exemplo, aqui é síncrono. Se eu tivesse 100 threads fazendo isso, para cada thread que escutasse seria um socket. Para cada conexão é um socket. Esse é o problema da programação síncrona. Imagina que você vai fazer um servidor HTTP que vai receber milhares de conexões. E você vai estar travado em um. Enquanto você está processando o cliente 1, o cliente 2 está tentando conectar. Se você tem 4 processadores, para você não adianta de nada. Tá? O que a gente vai fazer? Uma coisa legal no Azure é que você consegue, além de definir os buffers, se você for pegar socket, se você for chegar em casa e estudar socket, você vai ver que tudo você tem que passar um buffer para ele ler e para ele gravar. No Azure você consegue passar uma string,
que é, você não aloca o buffer, o Eixo vai jogando isso dentro de uma stream e a stream vai crescendo automaticamente. Então, assim, reduz muito a parte de gerenciamento de buffer, principalmente na programação assíncrona. Porque como é que você sabe quanto que o cliente vai mandar? Você não tem como saber. Então, você tem que alocar um buffer, aí você dá um read, entope aquele buffer, você vê que pelo seu protocolo aquilo não coube. Você vai ter que dar um realoc, alocar. Então, o stream, ele funciona igual qualquer coisa da IOStream. O Eixo vai gravando lá dentro e o tamanho que der, enquanto a memória da sua máquina couber, isso resolve. Não, ele usa qualquer stream. Ah, você está falando do socket via IOStream? Ah, porque eu tenho stream. Ele manda o Eixo suporta e Boa pergunta, porque aos conhecedores profundos de STL, você tem aquela hierarquia de streams. Você tem a stream mais básica, você tem a stream de cima que eu não lembro o nome, que é essa aqui, ó, que é o iStream. Isso aqui, ó, é o mais low level, que é usado o iStream do Eixo. E aí depois você encapsula isso dentro de um IOStream para poder fazer provavelmente isso aqui que você queria fazer. Tá? Que é a parte de usar stream do STL, que é o que a gente vai ver. Tá? Mas você usa o IOStream. Inclusive tem uma interface do Eixo que eu não vou mostrar aqui, que você consegue fazer alguma coisa assim, ó. Socket S. Você consegue fazer, por exemplo, isso aqui, ó. S get barra. E aí você mandou coisa pelo socket. Você quer receber coisa pelo socket? Você declara uma string X, faz isso aqui, ó. Que é um belo atalho para quem quer fazer um cliente simples. A única coisa que vocês não podem esquecer é o de usar o std flush, que é quando ele realmente manda os dados. Então você consegue gravar num socket como se fosse gravar num arquivo. Você declara o socket, vocês entrarem no help do Boost, do Eixo, vai ter um tutorial sobre IOStream. E você consegue usar um socket como se fosse uma stream. E aí é muito fácil. Para fazer cliente, e você ganha toda aquela parte de conversão para inteiro, de conversão de tipo, praticamente de grátis. Então o sistema operacional vai travar nesse accept. Quando ele retornar, é porque esse socket aqui é um cliente conectado e eu vou chamar um receive. Tá? Quem lembra, esse código aqui parece muito aquele código traumático da C-string do STL. Você conseguia dar um get buffer para pegar o buffer da C-string e depois você tinha que dar um release buffer, senão o programa explodia mais para frente. A mesma coisa, como eu vou usar um stream, você precisa dar um prepare para alocar, porque nesse caso aqui ele espera um buffer e depois você dá um commit, se você leu o que você queria. E aí depois você consegue encapsular isso numa iStream do STL, normal. E aí aqui toda a mágica se faz, que você consegue extrair toda a parte do protocolo sem fazer aquele par assim, de procura o primeiro espaço, depois procura o segundo espaço, vê se o cara não fez escape. Vou mostrar o código rodando para ficar mais claro. Vai ver que eu vou travar aqui dentro do accept, tá? Agora eu vou abrir o Firefox e vou conectar no meu programa. Então vê que tem várias ferramentas úteis para vocês testarem TCP. Você está fazendo um servidor, muitas vezes você não precisa fazer um cliente para testar o servidor. Se o protocolo for simples, vocês podem usar aquele netcat do Linux, vocês podem usar um wget para baixar alguma coisa na porta X, podem usar o próprio browser, tá? Depois que eu descobri o netcat que tem no Cygwin, minha vida mudou de uma forma... Eu vou chamar a página... Ah, bom, mas você vê que eu dei enter no Firefox e já voltei para cá. Por quê? O Firefox abriu um socket e conectou aqui. Para não dizer que eu estou mentindo, para quem duvida de mim, vai ver que aqui no Process Explorer eu vejo aqui a conexão TCP. Tá? Se vocês olharem a última, vocês vão verem que o Firefox fez uma conexão na porta HTTP, que ele traduz isso. Se eu fizer a mesma coisa e vir aqui no meu programa, você vai ver que ele está em listening na porta HTTP e ele tem a última, é uma conexão estabelecida na porta HTTP. Tá? Aquelas duas que não tem nada, deve ser conexão de debug, alguma coisa desse tipo, do Visual Studio. E eu vou dar um read. Você vê que a gente leu. Nem sei se vai subir. Vai.
foram lidos 412 bytes, tá? Que foram gravados dentro dessa stream. E geralmente o protocolo HTTP, eu falo muito geralmente, mas geralmente é sempre. Você tem um verbo, o que você quer pegar, que no caso é isso aqui, e você tem a versão do HTTP. 1.0, alguma coisa assim, a gente vai ver lá. Separados por espaço. Então, o que eu vou fazer? Essa opção, eu encapsulo a string do Azure numa string do STL, tá? Só para eu ter toda aquela parte de formatação, eu consigo ler um inteiro de lá de dentro, com toda aquela parte que você cria no CIN, maior, você põe tudo isso dentro do inteiro. Esse flag que você tá aqui é só para ele dar um skip no white space, para ele ignorar o espaço e não colocar o espaço na minha variável. E como mágica, as minhas variáveis já estão aqui como foi passado pelo browser. Então, vê que tem a versão do HTTP, o verbo, que é o get, e o get que eu passei, que é a abobrinha. Qual que é a grande mágica dessas 10 linhas de código? Eu não tive que fazer parse de protocolo. Eu não tive que ficar fazendo um for, achar onde está o espaço, para depois procurar o próximo espaço. Eu já aproveitei as coisas que já tem no IOStream. Tá? Ou se você tem um protocolo mais complicado, você pode usar um boost tokenizer, alguma coisa. Tá? Então o interessante é, se a coisa é simples, você poder escrever um código simples. Você não precisar ficar alocando um monte de buffer, gerenciando memória, você não precisar fazendo parse de protocolo. Aí o que você teria que fazer? Procurar os espaços, converter aquilo ou para string ou para inteiro. Por exemplo, eu podia pegar alguma coisa com a barra e converter aquilo para um float. Tá? Você consegue fazer tudo isso sem maiores preocupações. Alguma dúvida sobre isso? Não, pode fazer pergunta. Você tinha, no primeiro exemplo, você criou um array, né? Sim, eu criei um array do Boost. Que tem um problema de ser fixo, você escolhe o tamanho que você quer. Sim. Na segunda versão, você usou 1024 como tamanho de bytes que você iria ler da... Quer dizer, eu tenho exatamente o mesmo problema. O mesmo problema. Sim. Existe alguma outra maneira? Sim, é porque quando você faz a programação síncrona, você precisa passar o buffer. O que geralmente se costuma fazer, que inclusive você leu minha mente, é exatamente o que eu vou explicar nessa coisa. Quando você recebe, quando o cara manda uma coisa, um protocolo, geralmente você tem o MTU, que é o tamanho máximo que um pacote consegue transmitir. E, por exemplo, no caso lá a gente mandou 400 bytes. Geralmente esses 400 bytes vão chegar de uma vez no buffer. Só que isso você não consegue, você não tem enforcement disso. O seu cliente HTTP, sabe o que ele pode fazer? Ele pode mandar 1 byte de cada vez, a cada segundo. Então quer dizer, você vai receber, você alocou um buffer de 1000, você vai receber 1 byte. Você vai descartar esse byte porque a requisição está errada? Não. Nada obrigue que ele mande todos os bytes de uma vez. Então, na maioria das vezes, você tem que acumular os bytes que chegam, até porque pode ter um problema de fragmentação, e depois que você tem que ter algum jeito no seu protocolo de saber que acabou a transmissão. Que é nesse caso aqui, ó, por exemplo, os protocolos baseados em texto, que é o caso do HTTP. O separador é /R/N. Não sei porque aqueles tiozinhos barbudos do Unix resolveram usar /R/N em vez de /N. Não faço ideia. Mas é isso, o HTTP eu tenho aquele GET todo e tem um /R/N, porque o browser manda mais um monte de coisa, manda uns headers. Então geralmente você tem que pegar, se o cara manda de 1 em 1, você lê esse 1 byte e joga para uma string. Lê esse 1 byte e joga para uma string. A hora que chegar o /R/N, você fala, agora terminou, agora eu posso fazer parse. Então isso é uma coisa importante. São aquelas coisas, aqueles bugs homéricos, que quando o cara troca o roteador, seu programa começa a dar pau. E aí o cara da rede fala, eu não mexi nada, eu só troquei o roteador. E aí taca você, a culpa é sempre da aplicação. Então você sempre tem que acumular o que chega. Você nunca pode assumir, digamos que o seu protocolo receba igual HTTP, até /R/N. Você tem que ficar dando receive até chegar o /R/N. Você não pode assumir que vai chegar tudo de uma vez. Tá? Em caso de protocolo binário, o que mais se faz, que é o mais comum, é o primeiro the word, o primeiro inteiro é a quantidade de bytes que ele tem para receber do pacote inteiro. Tá? Então, por exemplo, eu vou mandar um pacote da minha aplicação, digamos que eu vou fazer uma aplicação para controlar uma catraca.
Então, quando o cara passar o crachá, eu tenho que mandar os dados para o meu servidor. Só que eu vou fazer binário para ser mais rápido. O que você faz? Digamos que você define o seu protocolo, você fala, eu vou passar o número do crachá, seguido pelo horário, seguido pelo nome da catraca, pelo número da catraca. Você sabe que isso vai ocupar 40 bytes. Digamos que além disso, o número do crachá seja um negócio muito variável, não seja inteiro, um crachá que tenha A, você não pode mandar isso como numérico. Então cada crachá tem um tamanho seguido. Você não pode fechar que cada vez você vai mandar 40 bytes. Então uma vez é 40, outra vez é 50. O que você faz? Você manda um inteiro primeiro, que diz a quantidade de bytes que você vai receber. Então você lê um inteiro, e aí você sabe 40, aí você dá um receive para receber os outros 40. Se você receber 20, sabe que você tem mais 20. Mas você sempre tem que controlar a quantidade de dados que você recebe. Tá? Que é aquela história, é sempre necessário acumular, porque o cara pode mandar um de cada vez. Vocês querem um exemplo? Eu vou pegar o meu servidor HTTP. Pode colar aí, né? Sim, exatamente. Tem uma coisa em TCP que chama algoritmo de Nagel, que tem muita aplicação que fica mandando um pacote muito pequenininho. Então tem um algoritmo dentro do kernel do sistema operacional que ele sempre fica, ele tem um delay, se não me engano, de 200 milissegundos que ele fica esperando para mandar o seu pacote. Por quê? Se você mandar mais uma coisa para a mesma máquina, ele junta esses dois pacotes em um e despacha. Ele pode juntar 2, 3. Então esse algoritmo de Nagel, às vezes também dá bug, porque o cara manda 5 pacotes em menos de 200 milissegundos, ele mandou separado, do outro lado chegou junto. Você consegue desligar esse Nagel, mas não é bom, porque isso geralmente afeta a performance. Vocês já viram aquele cebolão que é o protocolo. Se você ficar mandando um monte de coisa com 1 byte, a quantidade de overhead que você vai ter na rede é absurda. Quer dizer, para mandar 1 byte, você vai ter que mandar 70. Então, se você manda de byte em byte, ele acumula para ver se consegue mandar um pacote só. Eu vou dar um breakpoint e vou usar outra ferramenta para a gente testar conexão protocolo TCP. É o Telnet. Tá? O que é um Telnet? O que faz o Telnet? O Telnet não chega nem a ser um protocolo. Ele nada mais é do que um programa que ele abre uma conexão com o outro num socket. O que você escrever, ele manda, e o que receber, ele põe na tela. Tá? Coisa mais simples do mundo. Então, vários servidores você consegue testar desse jeito. Você abre o Telnet e começa a escrever as coisas. Eu sei o protocolo TCP. Cheguei na casa de vocês, Telnet, google.com 80. Tem que colocar sempre a porta. Aí ele vai te abrir um prompt. Vai lá e digita get/enter. Você vai ver que vai aparecer o código-fonte da página do Google, todo o fonte do HTML do Google, todo no seu Telnet. Tá? Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Vou conectar no meu servidor e vou começar a escrever get. Você vai ver que eu escrevi o G, o Visual Studio já está gritando lá do outro lado, dizendo que a minha função accept voltou. Quantos bytes eu recebi? 1. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele tratamento da string para tentar tirar as coisas. O que vai fazer? Fail bit. Não vai funcionar. O cara pode fazer isso? Pode. Ele pode mandar um byte de cada vez. Qual seria a lógica correta desse programa? Eu pego esse byte e guardo. O cara manda mais um byte, eu guardo. Chegou o /N, agora eu posso fazer o pass. Tá? Isso é importante. E aí eu vou fazer aqui e nada vai funcionar. O que ele conseguiu pegar aqui foi o verbo, só o G como deu. Por mais que eu continuasse escrevendo lá no Telnet, não ia funcionar. Tá? Isso é uma coisa muito importante para se fazer. Prestar atenção. Antes de eu mostrar o código-fonte maior, vou falar estratégias para servidores TCP. Tá? Você tem síncrono, que é o jeito que eu fiz, que eu só consigo tratar um cliente de cada vez. Para protocolos que são pequenos, alguma coisa tipo DNS. O cara conecta, pega o que tem que pegar e responde. Ou, por exemplo, HTTP 1.0. Quando você conecta no servidor HTTP e pede uma página, na hora que o servidor termina de mandar a página, ele quebra a conexão. Então, se você tem 200 imagens numa página, ele faz 200 conexões com o servidor web. Por isso que tem o HTTP 1.1, conexão Keep Alive. Por quê?
para poder fazer esse processo síncrono. Você atende um cliente e volta, atende um cliente e volta. Se você vai fazer um protocolo, por exemplo, um terminal de bolsa de valores que fica conectado direto, você não consegue. Você vai travar no primeiro cliente e você vai criar um sistema monousuário. Ou você pode criar um processo ou uma thread por cliente. No Windows funciona uma beleza. Até a hora que você começar a ter 1.500 threads. Tá? Porque apesar do que pensa o senso comum, o overhead das threads não é tão grande. Tem muita gente que fica fazendo um pooling todo complicado. Você cria até 200, 300 threads no Windows, o scheduler do Windows com certeza vai ser muito mais rápido para agendar as threads do que o código que você vai escrever. Então, você vai ter 200 usuários, pode botar um cliente por thread, faz o código síncrono fácil, termina 6 horas e vai para sua casa jogar Warcraft. Não fica perdendo tempo fazendo pooling. Agora, quando isso começar a escalar, aí você vai precisar fazer mais threads e colocar poolings. No Unix, Linux, tem a cultura de um processo por cliente, porque o processo é barato. Então o cara conecta, você dá um fork no socket e você tem lá trocentos. Você abre o top e tem que dar 500 page downs. Não funciona no Windows. O Windows aguenta um monte de thread, mas tenta criar 250 processos alguma vez no servidor e vai ver o que acontece. Tá? E o método assíncrono, que é o que eu vou mostrar para vocês. O sistema operacional chama o callback. Você fala que quer mandar, você fala que quer receber de 200 sockets, quando ele recebe de um, ele chama uma função. Quando ele recebe de outro, uma função. Maravilhoso, só que como é uma thread, hoje com um monte de cores que você tem nos processadores, não é lá a coisa mais eficiente. Você pode fazer um thread pool, você cria N threads e o cliente tem afinidade com a thread. Então você tem 20 clientes, você cria 4 threads, põe 5 clientes por thread e tudo se resolve. O problema é que se um cliente travar, ou por exemplo, você dá o azar de pegar os 4 clientes, os 5 clientes que mais dão overhead numa thread só, os outros cores do processador ficam vazios e aquela thread fica estressada. Ou o método perfeito, que é o melhor que tem, que é um thread pool, você cria várias threads para tratar vários clientes, só que não cria afinidade do cliente com a thread. Então cada requisição você trata numa thread, é a coisa que mais consegue escalar. Tá? É como funciona os servidores, por exemplo, os Apaches, esses servidores que têm, por natureza, tratar um monte de conexão. Não. Como mostrar um programa que funciona é melhor que um Hello World? Eu tenho um servidor que eu estou fazendo, que é basicamente um gerenciador, vocês podem entender como um gerenciador de fila. É lógico, é um negócio genial, espetacular, que ninguém fez na vida e tudo mais, então você pode entender como um servidor de fila. Você conecta, é um servidor de banco de dados que expõe estrutura de dados. Então, ao invés de você criar um banco, você cria um vector, você cria um map. E aí um cara cria um map aqui, quando você modifica o map, o cara assina do outro lado e consegue receber a requisição. Tá? Que é o que se conhece na área financeira como message broker. Se você olhar o código aqui, deixa eu ver o que eu consigo. Alguém já jogou The Sims aqui? Você lembra que no The Sims você podia entrar na área de informática, né? Que era o salário mais baixo no começo, mas era o mais alto no final. Qual era o cargo que você ganhava? Infelizmente eu não vou poder sortear nada nessa pergunta. Qual que era o cargo que você ganhava quando você chegava no topo da carreira de informática? Pode sim. Pode sortear. Pode sortear? E aí? Qual que era o topo da carreira de informática no The Sims? The Information Overlord. Tá vendo o nome do meu programa lá? Então é o tio. É o Information Overlord. Se você olhar aqui, eu tenho uma classe server, que além daquele bando de using, essa classe que é a server, ela declara um acceptor, tá? Porque ela vai escutar. Reparem que esse IOService, ele é uma referência. Porque quando você tem classe dentro de classe, você tem que ficar passando esse cara para cima e para baixo, todo mundo precisa disso. Sempre por referência, você não pode copiar. Ele deve provavelmente herdar daquele boost, não um compile ou alguma coisa assim, então você não consegue fazer cópia, sempre tem que ser referência. E eu tenho o do accept, que é quem aceita as conexões. Então, se vocês olharem a lógica desse programa, o interessante é que é um programa completo, não só um Hello World. Esse menu inicial.
eu dou um start no meu servidor, que é o primeiro método chamado, eu chamo do accept. Você vai ver que o que ele faz... Ele cria um shared pointer com a minha sessão, tá? E ele dá um async accept. Você vê que não é mais o accept, é o async accept. O que eu tenho que passar? Eu tenho que passar o socket, que vai ser criado, tá? E o socket eu criei num shared pointer aqui. Por quê? Se eu criasse ele local, é assíncrono, essa função vai retornar. A hora que sair dessa função, o socket morre. Então ele precisa ser alocado em algum lugar. Então eu ponho um shared pointer, um ponteiro, e aí ele fica vivo até o fim da sessão. E aí eu tenho que sempre passar um callback para dizer qual função que o sistema vai me chamar quando tiver alguma conexão. Essa é a programação assíncrona. Você fala para ele fazer, só que não espera ele responder. Você passa um ponteiro de função, no nosso caso um boost function, que é uma coisa que eu queria explicar, mas não vai dar tempo. E você consegue receber o callback. Então eu falo que eu quero receber na minha função onAccept. Tá? Isso aqui, eu vou receber com um parâmetro. Se a gente vier nesse onAccept, é a função que vai ser chamada quando essa conexão for aceita. Eu vou inserir no meu controle de sessões, tá? Que eu tenho a minha sessão. Vou chamar o onAccept da sessão para ele tratar as coisas, isso aqui é mais lógica de negócio. E vou mandar ele aceitar outra conexão. Então eu recebi o callback, aceitei a conexão, eu tenho que mandar ele aceitar de novo. O accept você não dá uma vez, ele fica recebendo. E assim, cada conexão que vai chegando, ele vai criando. Se você olhar a lógica, você vai ver que no session onAccept, o que ele faz? Assim que eu aceitei o socket, eu dou um read command. Que o que ele vai fazer? Ele vai dar um read assíncrono no socket que eu acabei de receber. E o callback dele é a função read command. Quer dizer, ele vai fazer essa chamada, depois ele vai retornar toda a pilha e vai retornar para aquela parte que eu fico naquele ioservice.run. E tudo está parado. Eu não estou travando a thread, quer dizer, se o cara quiser mandar 300 conexões de uma vez, ele manda, eu chamo a conexão toda assíncrona, o meu programa não fica travado. Tá vendo esse buff aqui? A variável interna, que é um string. Quando é a parte assíncrona, você consegue passar esse string para as funções de leitura. Então o que acontece? Você não precisa alocar, você não precisa saber o tamanho do buffer. Ele vai gravando isso na string. E aí você vai testando. Aí vamos lá. Quando chegar alguma coisa, eu venho nesse onReadCommand. Que aí eu faço aquela mesma história. Eu encapsulo num string STL e uso a função getLine da STL para pegar qual é a linha do protocolo. Eu trato, se a string for empty, quer dizer que o cara não mandou nada. Isso acontece quando vem algum binário. Se tiver aqui, ele não tirou essa string, está um /n, ele trata uns asserts e tudo por esse tipo de coisa. Você vai ver que aí eu vou tratar o comando. Se o protocolo me diz que eu preciso de mais dados além do que recebeu, ele vai fazer um outro read, tá? E tudo assim. O modelo de programação é isso, é tudo assíncrono por meio de callback. Para fazer server isso fica simples, mas para fazer client às vezes fica meio complicado. Imagina que você tenha que mandar, você tem que fazer 10 consultas, 5 consultas no servidor. Você vai fazer um servidor financeiro, você tem que checar o saldo do cara, você tem que checar se o cara tem permissão para fazer aquela operação. Quer dizer, você tem que ir no servidor, pedir o saldo. Em outro servidor, pedir mais alguma coisa. Você tem que ir no administrativo, ver se a conta do cara não está bloqueada. Você não consegue fazer, se for no modelo de socket assíncrono, você chama get account não sei o que, get balance, get e você testa. Simples, 5 linhas de código. Quando é assíncrono, você não consegue fazer esse código sequencial. Você pede, a coisa vem no callback. Aí você tem que pedir a outra coisa, vem em outro callback. Aí você tem que acumular as informações. Como você tem que fazer uma máquina de estado bem complicada. Que é esse client aqui, que eu tenho feito. Pra vocês darem uma olhada. Não, mais fácil. Eu vou usar um cara que usa esse client para vocês terem uma ideia.
Esse é o cliente, ele vai usar o Azure, vai fazer aquele connect, tá? Que é o connect do socket, que é assíncrono. Então a mesma coisa, eu tenho que passar um ponteiro de função, esse type é um type def só para se eu trocar o nome da classe, eu poder me dar o direito de ter preguiça de dar find replace. E no connect, ele chama essas funções. Então, por exemplo, eu podia, depois que eu conecto, eu preciso fazer determinadas ações, que eu preciso criar outros stores, fazer outro tipo de interação com o protocolo. Se você pegar, por exemplo, eu tenho um client para essa biblioteca em Python, que é isso aqui. Tá? Como é um protocolo TCP, eu fiz a parte server em C++, a parte client em Python. Até eu resolver que era melhor eu migrar tudo para C++ de uma vez. Se você pegar isso aqui, você vai ver que aqui ele faz tudo síncrono. Quando chega um cara novo, ele cria o store, seta as permissões, faz tudo de uma vez. Quando é assíncrono eu não consigo, eu tenho que manter uma máquina de estado, e aí eu faço connect. Aí quando eu chego, eu tenho que coletar os dados, aí eu crio. Quando resolve, quando a coisa funciona, eu tenho que chamar o resto. Essa é a parte complicada do assíncrono. A máquina de estados que você tem que guardar. Quando é servidor, você consegue fazer uma máquina de estado dessa forma que eu modelei, que eu acho que é o mais simples. Esse session aqui é a coisa que encapsula o socket, que é a sessão do cliente. Então o mais lógico não é nessa classe que eu recebo os dados, é nessa classe que eu vou fazer o parse do protocolo, certo? Resposta errada. Porque daí você está colocando essa lógica num lugar que é para tratar o cliente. Então você tem que ter toda essa interação. Então você tem a classe que é o server e a classe que é o cliente. Quando você receber os dados do cliente, você repassa esses dados para a classe server fazer o parse do protocolo. Senão você começa a ficar com a sua lógica toda distribuída. Para ter uma ideia, eu digo que a melhor alternativa ao Rational Rows, essas coisas, é um arquivo.h. Tá? Costuma ser muito bom para desenhar classe, protótipo. Eu tenho o onRead command, o onWrite message, tem a parte de erro. Você vê que toda vez que eu recebo alguma coisa, eu repasso para a classe que cuida do server fazer o parse. E aí tem todos os commands aqui. Tá? Vocês vão ver pra gente ver bastante coisa de... Não sei se eu consigo mostrar a parte que faz parse. Para fazer o parse do protocolo, eu uso o Boost Tokenizer. Não uso não, que mentira. Eu uso o Boost Split. Olha que maravilha. Sabe quando você tem um protocolo separado por espaço? Você declara um vector, manda ele fazer split, nesse caso por ponto e vírgula, acabou, ele já te dá um vector com todas as strings separadas por ponto e vírgula. Mamãe, sem fazer loop. Tá? Então dê uma olhada no Boost, toda a parte de algoritmo de string, de socket, que é muito interessante para facilitar o trabalho. Então acho que assim, como minhas palavras finais, tá? Como palavras finais importante saber quando usar o DP e quando usar TCP. Lembrar sempre que o cliente pode mandar um byte, se você está fazendo um servidor, o cliente sempre pode mandar um byte de cada vez, então você tem que acumular o que você recebe, e você tem que saber o quanto você tem que receber e a hora que você pode fazer parse. Tá? Não fazer grandes máquinas de estado para tratar cliente, separa bem a lógica que trata o protocolo da lógica que trata o cliente. O programador que vier depois de vocês vai agradecer. Tá? Eu acho que é basicamente isso. Tá? É legal se vocês puderem estudar o conceito de TCP, de UDP, olhar as RFCs, que são o que definem os protocolos. Vai lá, vê umas RFCs, como é que funciona o HTTP, como é que funciona o FTP, vê a descrição do protocolo, para quando vocês forem fazer alguma coisa, vocês fazerem parecida com alguém que já fez e deu certo. Tá? Tá, senhores, temos alguma pergunta sobre Azure, qual idade?
Sob o ponto de vista do programador, o que mudaria na adoção do IPv6? Nada. Absolutamente nada. Porque depende se você tem os endereços IP do servidor do cliente hard-coded no seu fonte ou não. Tá? No caso de IPv6, o problema do IPv6, vou aproveitar explicando, é o seguinte: hoje o endereço IP tem 32 bits. Tem aquele limite que vocês já sabem. Então, os profetas do Apocalipse estão dizendo que logo mais estaremos sem endereço IP. Afinal, daqui a pouco geladeira, vai ter internet, ferro de passar, aquelas coisas. Então eles criaram um protocolo IPv6 que basicamente resolve alguns problemas de roteamento e cria um endereço de 128 bits. Tá? Que dá para você ligar sua geladeira na internet, dá para você ligar o seu projetor, tudo isso. Então basicamente é isso. A diferença entre o IPv4 e o IPv6 vai ser a sintaxe do endereço. A diferença é que um endereço IPv4 você consegue decorar, e o IPv6 vai ser um pouquinho mais difícil, porque é um endereço desse tamanho separado por 2 pontos. Tá? Em termos de aplicação, os próprios sistemas operacionais já fazem abstração disso aí. Porque como o protocolo IP lida basicamente com roteamento e endereçamento, para você não faz diferença. A única diferença é, em vez de você colocar lá 200.211. qualquer coisa, você vai ter que, pelo amor de Deus, ler do registro, ler de algum arquivo de configuração, um número desse tamanho. O conceito de porta continua igual, então migração de IPv4 para IPv6 é uma coisa que não precisa se preocupar, tá? Não é algo que vai criar problemas, com certeza. Depois você pode sortear aí para quem você quiser, da forma que você quiser, de repente uma pergunta, uma licença do Visual Labs. Ah, do Visual Assist. Vocês já viram? Vocês conhecem o Visual Assist? Agora eu vou fazer propaganda porque os caras são bons, eles não pagaram nada. O Visual Assist é um plugin pro Visual Studio que faz um autocomplete assim maravilhoso. Sabe aquele autocomplete do Visual Studio que quando você dá um include no primeiro header da Boost ele para de funcionar? O Visual Assist resolve. Eu não sei se vocês viram a hora que eu estava digitando, que ele tem browser, você consegue procurar todas as funções de uma forma muito melhor. Tá? Ele tem um negócio estúpido que eu não sei como é que não tem no Visual Studio, uma tecla de atalho para você trocar entre o CPP e o .h, que é um negócio ridículo, eu não entendo como eles não fizeram. Tá? E ele tem um autocomplete que funciona. Você escreve assim, 70% menos de código. Ele percebe pelo contexto do código, ele percebe provavelmente que você está querendo escrever e te dá. Ele vê as variáveis que são perto. Você chama uma função 3 vezes passando o mesmo parâmetro igual. Na 4ª vez ele já vai sugerir para você passar o mesmo parâmetro e você dá enter completo. O Visual Studio é uma coisa... Eu não conheço ideia melhor, é muito boa. Pena que é só para Windows. Tá? Detalhe, uma coisa que eu não consegui fazer, todos esses códigos que eu fiz do Boost, joga para o Linux, compila do jeito que está. Esse projeto que eu mostrei para vocês, que é grande, não sei nem quantas mil linhas de código tem, eu faço no meu Visual Studio com o meu autocomplete muito bonito, subo para a minha VM que tem Linux, dou um make, compilo alguma incompatibilidade, porque o GCC é mais chato que o Visual C, eu corrijo, compilo e está tudo funcionando. Então assim, é muito comum eu rodar esse servidor de software que eu estou fazendo no Windows com cliente Linux e vice-versa. Tá? Então completamente multiplataforma. Como é que eu soltei esse troço? Faço uma pergunta. Quem pula mais alto? Vamos botar uma linha aqui, pessoal. Difícil, hein? Vamos fazer sorteio do coffee break. Preciso botar minha criatividade para funcionar de estômago vazio. Mais alguma pergunta? Um comentário? Se alguém conseguir pronunciar o nome do Bjarne Stroke certo, dinamarquês, ganhou. Não, vamos pro coffee break, eu vou pensar em alguma coisa. Eu vou pegar todos os cores amarelos, umas linhas. Vamos esperar 5 minutos para o coffee break. O que eu posso fazer? Para quem... Tá, deixa eu encher uma linguiça, só para quem usa... Só para ter uma ideia, quantos de vocês, além de C++, usam Python? Tá? Tá, vocês têm esse uso. Inclusive eu fui na PyCon lá em Santa Catarina. Ah, tá.
Python é uma linguagem muito legal. Quem puder estudar, como linguagem de script, é uma coisa muito interessante para quando você precisa fazer alguma coisa rápida, testar. Porque ela tem um console e você sai escrevendo código live e ele sai rodando. Tá? Vocês viram que da parte do código que eu fiz o servidor em C++, tá? A parte server, por exemplo, esse software que eu escrevi, que eu mostrei o meu Information Overlord, eu construí o primeiro protótipo em Python para testar o conceito, porque como o Python é uma linguagem de script, ele não tem aquele ciclo de faz, compila, debuga, testa, faz de novo, compila de novo, e à medida que vocês forem usando Boost, bibliotecas de templates, vocês vão vendo que o compilador de vocês vai ficando cada vez mais pesado. Tá? E o Python você consegue mudar as variáveis online, você consegue declarar a variável enquanto o programa está rodando, tá? Você consegue fazer um monte de coisa que é rápido. Então, nesse caso desse software, eu criei um protótipo em Python usando uma biblioteca que chama Twisted, tá? Python, que funciona mesmo conceito do Azure. Se vocês programam em Azure, o Twisted é muito parecido, tá? E é a mesma coisa, eu migrei a parte server para C++, tá? Usando algumas, não perdendo as facilidades que eu tinha no Python. Vocês viram aquele Boost Split? Que eu pego no disco que o troço é separado por vírgula, ele já me dá um vector todo separadinho. Isso é coisa que até muito tempo atrás você sobe só a linguagem de script que você tinha. A maioria das coisas que tem em Python, muitas delas você consegue fazer em C++. Tem Lambda. Se vocês olharem com carinho, vocês vão ver que o Boost é 40% uma tentativa de trazer os recursos do Python para o C++. Você vê que é muito inspirado no Python. Então tem bastante coisa, facilidades que tem no Python que eles tentam trazer para o C++. A diferença é que o cara tem que ser mestrado e pós-doutorado em template e no Python você só vai lá e escreve. Mas como você só vai usar a biblioteca, para você não faz muita diferença. Tá? Então vocês conseguem fazer essa integração muito fácil. Uma coisa que é legal, por exemplo, deve ter gente aqui que programa em Java, que programa em .NET, programa em Word, sei lá, qualquer outra coisa. Faça uma parte de socket, faça um servidor em C++, um cliente em Java, você pode fazer todo esse tipo de coisa, sem problema. A única diferença é aquele Big Engine e Little Engine, se você usa uma arquitetura diferente, tá? Mas quanto a isso, acho que vocês não vão ter problema. Dê uma olhada no Python, para quem mexe com Python, no Twisted do Python, que é muito parecido com o Azure, tá? Aí tem mais uma injeção de linguiça que eu queria falar. O Azure, uma coisa que vocês precisam estudar bastante, para vocês saberem, é o Boost Function e o Boost Bind. Você consegue, digamos que você tem uma função x que recebe 2 parâmetros. Você consegue fazer um bind dessa função x, grudar um parâmetro, por exemplo, 10, e depois ele te retorna um ponteiro de função e você só precisa passar o segundo parâmetro. O primeiro já está grudado na função. Ele gera uma outra função com aqueles parâmetros já preenchidos. Então você quer pegar uma função desse tamanho, por exemplo, message box do Windows. Quem aqui programou em 32 já programou? Vocês nunca pegaram um message box, o segundo parâmetro para passar o título, vocês nunca colocaram um null naquele troço para não mostrar o título e deu GPF, até você descobrir que tinha que colocar string vazia? Usando o Boost Bind, você tem 4 parâmetros. Você consegue gerar, assim, com uma linha de código, um message box que aceita um parâmetro só, que é só string. E aí ele já dá bind no primeiro parâmetro null, não tem janela, no segundo string vazia e ele vê ok. Você consegue fazer esse tipo de coisa. No caso de Azure, é muito importante isso, porque toda vez você vai ter que fazer em callback. Como não tem delegation em C++, você não consegue criar um ponteiro de função genérico para a classe. Geralmente você tem que ter o tipo da classe, esse tipo de coisa. O Boost Bind resolve tudo isso. Sua vida vai mudar, eu a garanto. Tá? Tanto para Azure como para qualquer coisa que vocês vão programar. Então, estudem aquela história, o Boost Bind e o Boost Function, que é o que você consegue gerar os functions para qualquer coisa. Tá? E aí na hora do callback, você consegue, toda a parte de controle de memória, você coloca o shell pointer lá dentro, você vai ter um callback que vai chamar no receive. Você alocou um buffer quando você dá o receiver. Como é que você sabe qual é o buffer para desalocar na hora que você receber realmente o dado? Você cria um bind que o buffer vai grudado na função. Você não passa, e quando o callback for chamado dos parâmetros da sua função, o buffer está lá, você vai lá no delete. Você não precisa criar um vector que tem uma chave, um mapa de não sei o que você tem. Você gruda o ponteiro lá e dá um delete. Se você quiser mais fácil ainda, você gruda nesse bind um shared pointer. A hora que ele chamar,
ele vai tirar ele do scope, automaticamente a sua memória vai ser desalocada, sem fazer nada. Olha, mamãe, sem o garbage collector. Tá? E para quem não conhece o share de PTR do Boost, por favor, ficar alocando ponteiro na mão é ruim, quando a gente precisa fazer coisa, por exemplo, para mim, no controlador, alguma coisa, você precisa ter extremo controle. Agora, quando você vai programar em C++, fazer new e delete, pelo amor de Deus, né? Estamos em 2008, já não é mais hora disso. Senhores, muito obrigado a todos pela presença. E qualquer dúvida, eu estou aqui no coffee break, a gente conversa durante o dia, vai ter o show, a gente vai ter bastante tempo para conversar. Muito bom.